CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é sexta-feira, dia 19 de setembro de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Liga dos Campeões, 6 jogos fecharam a primeira rodada da competição ontem à tarde. Destaque para a vitória do Manchester City contra o Napoli por 2-0. O Barcelona foi à Inglaterra e derrotou o Newcastle, placar de 2-1. Amanhã tem Ponte Preta em campo aqui na CBN. Informações da Macaca com você, Antônio Lupi. Oi, Júlio, boa sexta-feira pra você, uma ótima sexta-feira pra quem acompanha o CBN Esportes. Jogo importante pra Ponte Preta contra o Náutico nos aflitos. Em caso de vitória, a Macaca mantém o 100% e fica muito próxima do objetivo. E qual é o objetivo? O acesso pra Série B do Campeonato Brasileiro. A tendência é que o técnico Marcelo Fernandes repita o mesmo time que entrou em campo no derby, na estreia do quadrangular e também no jogo contra o Brusque, que a Macaca venceu por 1-0 no último jogo no Moisés Lucarelli. Série D do Campeonato Brasileiro, a Inter de Limeira recebe o Barra de Santa Catarina amanhã às 16h no Major Levi Sobrinho. O time da região precisa vencer por 3 gols, pois perdeu a primeira por 2-0. Na outra semifinal, Santa Cruz joga pelo empate contra o Maranhão. Na Arena Pernambuco, primeiro jogo deu Santa de Thiago Galhardo venceu por 1-0. E agora o destaque do futebol paulista, Gabriel Dudziak. O São Paulo saiu atrás no duelo contra a LDU do Equador pelas quartas de final da Libertadores. Na altitude de Quito, o tricolor teve bons momentos, mas acabou sendo batido por 2-0 e agora precisa de um triunfo por 3 gols em casa para avançar de fase. O Palmeiras deve ter reservas no jogo de sábado contra o Fortaleza no Allianz Parque pelo Brasileirão, enquanto o Corinthians aguarda para saber se Raniel e Charles terão condições de enfrentar o Sport no domingo. Já o Santos se prepara para o clássico contra o São Paulo, também no domingo, na Vila Belmiro. Copa Paulista, hoje começa a fase semifinal da competição às 20h. O Comercial recebe o 15 de Piracicaba em Ribeirão Preto. Amanhã às 5h, o Grêmio Prudente encara o Primavera. No outro final de semana, os mandos se invertem. Domingo tem decisão para o Guarani no Brinco de Ouro. Informações do Bugre, Antônio Lupi. Tem decisão, Júlio, e decisão para a equipe do Bugre que enfrenta o Brusque, domingo 7h, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Daqui a pouco o Lucas Justen projeta o duelo contra os catarinenses. O Guarani está na segunda colocação do grupo. Em caso de vitória, também fica muito próximo do objetivo. O Brusque vem a Campinas querendo pontuar, até porque em 2 jogos foram 2 derrotas. Alisson dos Santos conquistou a medalha de prata nos 400 com barreiras hoje no Mundial de Tóquio, no Japão. Dono de 2 bronzes olímpicos, campeão mundial da prova em 2022, o brasileiro completou a decisão em 46 segundos e 84. Ficou atrás do americano Ray Benjamin. Mas deixa eu até atualizar aqui, porque existia a investigação por conta do tempo, mas por enquanto o Alisson, o Pio, é medalha de prata no Mundial no Japão, um dos fenômenos do atletismo brasileiro. E agora o destaque da Libertadores da América, mas realmente muitas reclamações envolvendo a arbitragem
de Flamengo e Estudiantes. Tudo bem, Fábio Scheibe? Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Muita reclamação no final da partida com a expulsão de La Plata, mas vamos começar com o Flamengo arrasador. Aos 15 segundos, Pedro fez 1-0 para o Flamengo. Aos 9 minutos do primeiro tempo, já estava 2-0. Varela fez o gol do Flamengo. O Flamengo atacou mais durante a partida, mas parou no goleiro experiente uruguaio Muslera e viu o atacante Plata ser expulso justamente no final da partida por simulação. Os argentinos ainda descontaram nos acréscimos e levaram esperanças para o jogo de volta na próxima semana na Argentina. Com 2-1, o Flamengo joga por um empate em La Plata para chegar às semifinais da Taça Libertadores da América, Julio. E agora destaque da opinião com Carlão de Freitas. Sextou, Carlão. Sextou, Júlio Nascimento, graças a Deus, né? Sextou e sextou em clima de decisão, né? Amanhã a Ponte tem um duelo indigesto contra o Náutico apostando aí as últimas fichas, porém as últimas, mas se vencer fica também numa boa condição dentro da Série C. E no domingo o Guarani, não tem outro resultado a não ser a vitória. A gente espera um brinco de ouro lotado para que o Guarani consiga aí somar os 3 pontos e também clarear um caminho rumo ao acesso. Nossa homenagem aqui também nessa sexta-feira à família de Pedro Paulo da Silva, conhecido na imprensa de Campinas e no futebol no modo geral como Nan, uma figura folclórica do rádio esportivo, também do futebol amador, do futsal e do futebol também de base profissional. Sem dúvida. O Nan chegou inclusive a comandar a Ponte Preta, né? Nos anos 70, foi campeão da 3ª divisão estadual com o Bragantino, Tapirense, Capivariano, vários times aqui da região. O Nan nos deixou ontem em Campinas aos 87 anos. E ele ficou conhecido por ser o repórter das torcidas na Rádio Central, né? Era realmente uma figura muito carismática e que tinha essa ligação também com as arquibancadas nas transmissões. E o velório do Nan será realizado hoje no Cemitério da Saudade a partir das 12 horas. E o sepultamento está previsto para as 15 horas. Então, aos fãs, né, e admiradores, além de amigos aí do repórter Nan, Pedro Paulo da Silva, as nossas condolências. Grande figura, sagaz, tiradas sensacionais, engraçado, carismático, competente naquilo que fazia, marcou época na Rádio Central sob o comando de Carlos Batista. E eu não tive o prazer, o privilégio de trabalhar com o Nan. Acho que quando eu entrei na Central, o Nan já estava num processo de saída, mas, nossa, sempre eu encontrava no Eden Bar, sempre com tiradas sensacionais. O Nan, em algum momento, sabe aquelas piadinhas que o Faustão conseguia encaixar durante o programa? Era o Nan que mandava pro Faustão. O Faustão trabalhou aqui em Campinas, trabalhou na Rádio Brasil, foi contemporâneo do Nan também, né, na profissão. E o Nan mandava essas tiradinhas pro Faustão. O Faustão sempre colocava, conseguia aí encaixar. E grande figura, vai deixar saudade. A gente brincava na Rádio Central que era o super perigosíssimo Nan. Grande figura, o repórter da galera, e vai fazer muita gente dar risada lá no céu, tenho certeza disso. É isso, são nossas homenagens aqui do CBN Esportes. 11h14. Estamos no ar com o CBN, com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samla Zaip. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h14. CBN Esportes Campinas. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV.
A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Oferecimento Progresso. Agende sua visita. progressoparavocê.com.br. Thaís Azevedo com informações do trânsito. Bom dia, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo. Uma ótima sexta-feira. Olha, a Avenida Norte Sul tem trânsito carregado, sentido Guarani, na chegada à Rua Engenheiro Carlos Stevenson e no sentido Taquaral, próximo a Orozimbo Maia. A Orozimbo também tem trânsito intenso pela pista da direita, na altura da Maria Monteiro e mais à frente da Avenida Brasil até a Maternidade. Quem segue pela pista da esquerda reduz a velocidade, próximo à Avenida Francisco Glicério. A Rua Jorge Miranda tem boa movimentação pelas duas pistas. Quem segue pelas Senadores reduz a velocidade pela pista da direita, na chegada Benjamin Constant e pela pista da esquerda da Avenida Campos Sales até o viaduto Miguel Vicente Cury. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís volta na programação da CBN, agora 11h17. Bom dia para você. Amanhã, para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Nosso contato com o André Heller, nosso campeão olímpico, muitos assuntos para falar de vôlei. Tá tudo bem, André? Seja muito bem-vindo aqui ao CBN Esportes. Tudo bem, meu amigo. Que ótimo estar podendo compartilhar com vocês nessa sexta-feira. Que ótimo. Um bom dia para todos, um bom dia para nossa audiência.
Maravilha, André. Sempre uma honra pra gente também. Fábio Scheib tá aqui, viu, André? Ele levantou aqui o dedo indicador, pediu a palavra, porque ele já tem a primeira pergunta. Temos assuntos relevantes para falar de vôlei essa semana, que foi uma semana difícil no vôlei, né, Fábio? E o André está à sua disposição. Exatamente, Júlio. Muito bom dia, André. Bom dia também aos ouvintes CBN, aqui falando com o André. Ô, André, nesse momento tão... A gente pensava ser um momento melhor pro Brasil, acostumado a ver o Brasil sempre no alto do pódio, né? Mas dessa vez o Brasil foi muito mal no Mundial, apenas 17ª colocação, registrando, infelizmente, a pior campanha de toda a história do Mundial. O que se passa realmente com o vôlei brasileiro, com a seleção brasileira neste momento? É muito difícil pra gente falar sobre isso, mas eu queria a sua posição, a sua análise também sobre essa situação, infelizmente, vergonhosa pro Brasil neste momento, né? Oi, Fábio. Poxa, que bom que tu levantou essa questão. Na verdade, é difícil se a gente não entender que também faz parte refletir sobre o processo todo, né? Pode ser complexo, mas é amplamente necessário, né? Eu sugiro sempre algumas mudanças de termos. Eu acho que talvez vergonha não seja a palavra, né? Pelo menos no meu ponto de vista. Claro que a gente esperava muito mais. Todos nós, eu também sou um torcedor agora, esperava muito mais. Mas a gente tem que fazer uma análise mais profunda, menos superficial, né? O vôlei do Brasil continua entregando ótimos resultados. Sim, nós nos acostumamos a ver o Brasil sempre presente nos pódios, né? Eu participei de uma geração assim, mas é outro tempo, outro cenário mundial, no voleibol sobretudo, tudo mudou, é diferente, outras gerações, outros jogadores, então a comparação de alguma maneira ela é sempre injusta, tá? O Campeonato Mundial prometia para o Brasil se preparou muito bem, não foi falta de preparo, não é falta de preparo. O Brasil, infelizmente, perdeu um jogo que não poderia ter perdido de 3-0 contra a Sérvia. Sim, temos que também falar que a Sérvia jogou o jogo da vida, mas por que não foi o jogo da vida do Brasil também, né? Isso não aconteceu, mas temos que fazer uma reflexão mais profunda. Olha, Fábio, eu acredito muito, muito mesmo, tá? E não estou falando isso aqui sem nenhuma demagogia. Eu acredito muito mesmo no poder que as crises têm, tá? A crise é uma condição de evolução, tá? É necessário que a gente entenda que algumas coisas precisam ser revistas, revisitadas, aprimoradas, e hoje a gente pode falar sobre isso, né? O Brasil não foi bem no Mundial, no masculino, também não foi bem em algumas categorias de base, então é hora de fato, a gente já falou isso em algum outro momento por aqui, é hora de fato de a gente repensar todo o processo de formação de atletas de voleibol no Brasil, tá? Mas o voleibol brasileiro continua muito bem. A gente se acostumou a ver o Brasil sempre lá na ponta, lá no pódio, sobretudo com a medalha de ouro, mas não é uma realidade atual, digamos assim, sendo redundante. A gente tem um cenário muito competitivo, caíram também seleções como a França, caiu Cuba e outras seleções tradicionais também caíram agora na fase classificatória, então não é privilégio só do Brasil. O que eu acho só é o seguinte, esse resultado, se a gente só pensar em resultado, a gente vai continuar errando. A gente tem que pensar em processo, em método, em formação e, sobretudo, em cultura de formação. Esse resultado precisa ser um ponto de inflexão, a gente precisa pensar sobre isso. Tem um ponto, né, André, que primeiro é quebrar o tabu, né, de só o primeiro lugar vence, eu acho isso importante. Mas o que eu tenho percebido também é uma dificuldade, né, do torcedor no modo geral em admitir que estão chegando outros países protagonistas, então para o Brasil retomar esse ciclo, recomeçar é importante para retomar esse protagonismo também. Mas eu queria perguntar para você, na verdade, sobre uma outra cena que chamou a atenção, viralizou, atingiu a todos nós com certeza, que foi a cena do Bernardinho completamente emocionado, né, ali antes do jogo, pelo passamento da mãe. A gente sabe que das ligações familiares, né, que o Bernardinho tem, não só dentro do esporte, mas como a questão familiar sempre o influenciou muito.
E foi uma cena assim que realmente deixou a todos nós emocionados e acaba levantando esse debate sobre como é importante cuidar também do emocional, do psicológico, da comissão técnica e dos jogadores no modo geral, né, André? Poxa, Júlio, é muito importante. Foi uma cena muito forte, muito emocionante, né? Eu logo depois do jogo, troquei mensagens com o Bernardo e não tem como mensurar a dor de alguém quando a gente perde alguém, né? Eu passei por isso com meu pai, o Bernardo passou recentemente com o pai dele, agora com a mãe, não tem como mensurar, porque a dor é nossa, né? Todos nós, infelizmente, em algum momento da nossa vida, perdemos ou perderemos alguém, é inevitável, é a única certeza que a gente tem na vida, mas a gente não tem como mensurar, é a dor sempre do outro, é a maneira como a gente percebe a dor. Eu não consigo imaginar a dor que o Bernardo estava sentindo ali, ainda mais sabendo da intensidade da entrega dele na profissão. Então, ao mesmo tempo que ele queria estar ali, liderando, colaborando, fazendo parte de tudo aquilo, ele também tinha acabado de perder a mãe. Então, não tem como mensurar. Uma cena muito emocionante mesmo, e muita força para o Bernardo, né? Eu acho que nesses momentos a gente também tem que aprender a quebrar um paradigma, sobretudo nós homens aqui. Eu vou me permitir falar da minha posição, nós homens aqui, nos permitirmos aceitar ajuda, aceitar suporte, sermos abraçados pelas pessoas que estão no nosso entorno, porque é uma situação muito difícil que inevitavelmente todos nós passaremos. Sabe as palavras, André. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso CBN Esporte. Sempre uma honra. A gente volta também nas próximas edições para falar de vôlei Renato, porque tem uma temporada aí a todo vapor. A gente está muito empolgado também aqui com a temporada do vôlei Renata, que está começando com tudo aí esse Campeonato Paulista, certo? Júlio, um abraço para você. Só mais uma mensagem. O vôlei tem uma capacidade gigantesca de inovação e reinvenção. Então, um momento como esse de complexidade e dificuldade é também uma oportunidade de crescimento para essa modalidade, que é a modalidade mais vitoriosa do Brasil. Um abraço, até semana que vem. Valeu, André. Um abraço para você. Até a próxima semana. Deixa aqui atender a galera que está participando também pelo nosso WhatsApp aqui na CBN. Você manda para 991869070. Bete de Valinhos. Não creio que o Brasil que piorou, mas outros países que melhoraram na globalização dos jogadores, como acontece no futebol, está acontecendo no vôlei. Exatamente, até aceitei na minha pergunta, viu, Beth? Aceitar que existe um protagonismo dos outros países, né? E por isso que o Brasil precisa refletir aí pra melhorar. Mas cair na primeira fase realmente não é de praxe pro Brasil, né? É claro que eu entendo a visão do André, mas acho que a campanha, no modo geral, o torcedor entende como uma campanha vergonhosa. Né? Porque a gente sempre... Nós estamos acostumados com o ótimo, né? O bom e o péssimo não fazem parte, assim, com relação ao vôlei. Por isso que somos críticos também com o futebol. E o vôlei e o futebol são vencedores, né? São históricos. E quando acontece um tropeço desse, uma queda dessa, a gente fica assustado. Um paralelo com o futebol, podemos pensar na seleção italiana, por exemplo. Duas Copas do Mundo fora de disputa também. Mais ou menos o que acontece com o Brasil aí no vôlei agora. Sempre foi um vencedor o Brasil, né? É isso, ó. O São Paulo acho que já era, hein? Manda aqui o Ronaldo. Não. Mas 2-0 é... 2-0 é um resultado legal, mas legal pra ainda quem, não né? era. Legal pra LDU, Mas que vacilo, né? Não, o São Paulo dominava o jogo, né? São Paulo dominava o jogo. O Ferreirinha tem medo, ó. Nós também em setembro virou Natal, porque o São Paulo deu de presente. Cara, os dois gols. O primeiro, uma falha defensiva imensa. O segundo, o Pablo Maia, Arboleda. Nossa, o São Paulo não jogou mal. E o São Paulo tava dominando o jogo até o gol. Sim. Luciano não pode perder outra o gol coisa, daquele também. Eu sou... Você é chato. Não, questiono alguns posicionamentos do nosso Neto, né? O grande ídolo do Guarani, está aqui no nosso co-irmão da Bandeirantes. Que ele brinca com o Ferreirinha e tal. Mas, cara, ontem ele medo do abraço. Do abraço. Ele entrou bem, jogou bem o Ferreirinha. Mas uma hora ele entrou na defesa da LDU e dribla 1, dribla 2, dribla 3. Eu tava em casa e falei, chuta, pelo amor de Deus! E ó que você nem é São Paulino. Nem sou São Paulino, eu fiquei pé da vida. Mas é atacante, cara, faz gol, meu. O São Paulo perdeu alguns gols, mas a LDU também deixou de matar o confronto no final ali, quando o jogador sai na frente. Sim, falha do Arboleda. Falha do Arboleda, ele ganhou do Arboleda no... Estrada. Veteraníssimo.
Ele ganhou do Arboleda no corpo. Uma referência no futebol equatoriano. Ganhou do Arboleda no corpo e o Rafael salvou. Sabe quem se deu bem com essa derrota do São Paulo? Quem? O Santos. Sim. Porque vai com o Porque o São Paulo vai poupar na Vila Belmiro e o Santos, numa crise danada. Vai empatar com o São Paulo. Com uma semana cheia de trabalho. Não, o Santos ganha. Santos ganha. E aí o São Paulo vai com muita crise pro jogo da volta na quinta-feira que vem. Mas é impressionante, né? Não sei se tem tempo ainda aí, Júlio, rapidinho. Tem 15 segundos. Os analistas também falam bastante isso, né? Que a LDU sempre tem um repertório quando joga na altitude, né? Justamente o começo da partida, eles fazem pressão e depois dos 30 minutos da segunda etapa, quando o time visitante já está mais cansado, um pouco mais morto, eles atacam pra justamente matar o São jogo. Paulo jogou bem, Foi exatamente o cara. que aconteceu. Um gol no começo e um gol depois dos 30 minutos. Voltamos já a 11h31. Repórter CBN. Sexta-feira, 19 de setembro de 2025. O número de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil aumentou para 1.650.000 em 2024. Segundo o IBGE, houve acréscimo de 34 mil jovens nesse contingente, o que representa alta de 2% na comparação com 2023. Mais da metade realizava afazeres domésticos ou cuidava de outras pessoas. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, divulgada hoje pelo IBGE. O relator do projeto de anistia na Câmara, o deputado Paulinho da Força, afirmou ao jornal da CBN que o tamanho da redução da pena dos condenados pela tentativa de golpe de Estado e pelos atos de 8 de janeiro de 2023 será discutido no Congresso Nacional na semana que vem. Segundo ele, nenhuma decisão será tomada para beneficiar uma única pessoa. O deputado federal disse que a ideia é votar o texto até a próxima quarta-feira. Paulinho da Força afirmou que existe pressão para que o projeto seja analisado o quanto antes. A Rússia fez um exercício tático com submarinos nucleares nesta sexta-feira. Os militares simularam ataques com mísseis contra alvos no mar, localizados a mais de 250 quilômetros de distância. O Ministério Russo da Defesa divulgou imagens. Segundo a pasta, a movimentação teve como objetivo garantir a segurança. O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, afirmou que o país testou armas nucleares em parceria com a Rússia ao longo da semana. E o brasileiro Alisson dos Santos, o Pio, conquistou a medalha de prata nos 400 metros com barreiras no Mundial de Tóquio, no Japão. Dono de 2 bronzes olímpicos e campeão mundial da prova em 2022, o atleta de 25 anos ficou atrás apenas do americano Raí Benjamin. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h34. Vamos lá falar de Série C do Campeonato Brasileiro. Final de semana decisivo para Campinas. A começar pelo Campinas. sábado, 5 horas no Estádio dos Aflitos. Nervoso, hein? Tem Náutico e Ponte Preta. Macaca vai em busca da 6ª vitória seguida. Essa é uma campanha espetacular, né? Um início muito bom do professor Marcelo Fernandes, que aproxima a Ponte aí do seu principal objetivo, Antônio Lupi. Esse é o nome da fera, Marcelo Fernandes. 5 jogos, 5 vitórias. Não sabe o que é perder o técnico da Ponte Preta e que está muito próximo de atingir o objetivo. Qual é o objetivo? Acesso para a Série B. A Ponte enfrenta o Náutico amanhã às 5 da tarde no Estádio dos Aflitos. A Ponte tem 100% de aproveitamento no quadrangular. São 2 jogos e 2 vitórias. Na classificação, primeiro lugar com 6 pontos. Se vencer o Náutico, ela vai a 9. E aí, meu amigo, no jogo da volta no Moisés Lucarelli, a Ponte pode fazer o jogo do acesso contra o Náutico na abertura do retorno desse quadrangular decisivo. E o empate é ruim, Lupe? Não. O empate é muito bom também, até porque a Ponte tem uma pontuação legal nesse início de quadrangular. O cenário não é nada bom pro Náutico, que vem de derrota em casa.
perdeu para o Guarani na última rodada por 2-0. O Náutico, que vinha de uma sequência incrível e também de um bom sistema defensivo. Porém, foi vazado 4 vezes contra o Guarani. Mas 2 gols foram anulados e o Bugre venceu por 2-0. O Náutico desesperado e a Ponte Preta numa situação até certo ponto tranquila. Esse é o panorama do jogo entre Náutico e Macaca amanhã, 5 da tarde. O zagueiro Simon, que aliás, vem demonstrando um bom futebol. Não só o Simon, mas todo o sistema defensivo. Porque nessa sequência de jogos do Marcelo Fernandes, as 5 partidas e as 5 vitórias, a Ponte só sofreu 1 gol contra o CSA. E o Simon falou sobre esse crescimento, essa evolução do sistema defensivo na reta final e também no quadrangular da Série C. Eu acho que a melhora a melhora é muito mais baseada na atitude da equipe do que de repente numa própria formação com 2 ou 3 zagueiros, né? Acredito que o momento que a equipe chegou no campeonato é um momento que a gente está vendo com suma importância para nossa temporada, então é uma questão de todo mundo estar pensando no mesmo objetivo, todo mundo está se entregando da mesma forma dentro do campo. A gente falou no último jogo que a gente deveria fazer com que existisse uma competição interna entre a gente, sobre quem entrega mais, quem corre mais dentro do campo, e é isso que está acontecendo. Então, assim, eu falei ao final do jogo também que é um sistema defensivo de 11 atletas, né? Então, não são só os zagueiros que têm marcado, não são só os laterais, volantes que defendem. Então, isso tem feito com que a gente tenha uma solidez defensiva, né? E quanto a isso, como eu te falei, o sistema de 2 ou 3 zagueiros independe muito quando se trata da atitude de todos os jogadores que estão dentro do campo. Acredito que a chegada do Marcelo foi importante, né, para oportunizar jogadores que não vinham tendo minutagem. Deixou claro que com ele não vai jogar, né, quem tem mais idade ou quem já jogou em outros clubes, né, deu provas já, deu mostras já com jogadores da base que vem sendo aproveitado, inclusive em jogos importantes, né, não só no final da primeira fase, onde a gente já estava classificado, mas nesses jogos do quadrangular também jogadores jovens já jogaram bastante. Então, estou aproveitando meu momento de não ter abandonado nenhum treino, de não ter deixado de treinar, de me preparar, independente de estar jogando ou não, com a gestão anterior. Então, isso é o que eu venho fazendo e felizmente estou colhendo frutos junto com todos que estão no campo. E em relação ao Náutico agora, é um duelo muito difícil, independente dos últimos resultados, né, da nossa vitória, da derrota deles. Acredito que não vai mudar em nada a questão do duelo, porque é uma equipe extremamente forte, deu mostras durante o campeonato todo. É uma equipe que também tem a capacidade de subir, como todos da chave. Então vai ser muito difícil mais uma vez. Mas a gente está se preparando, a gente não pode escolher adversário nesse momento, a gente não pode escolher um caminho, a gente tem que enfrentar todos os adversários jogo a jogo, sabendo da dificuldade, mas também ressaltando a nossa capacidade de fazer qualquer enfrentamento e ser vitorioso. Esse aí é o Simon, zagueiro. Ô, Júlio, eu acredito que o técnico Marcelo Fernandes vai colocar o mesmo time que iniciou o quadrangular no derby, venceu o Guarani por 1-0, e o mesmo time que iniciou o duelo contra o Brusque, também vitória por 1-0. Qual é o time? Diogo Silva no gol, Pacheco na direita, Wanderson e Simon na zaga e o Arthur na lateral esquerda. Meio campo com Luiz Felipe, Léo Oliveira e Elvis. No ataque, Toró, Bruno Lopes e Gé. Se ele quiser colocar um time um pouquinho mais defensivo, ele saca um dos atacantes, ou o Toró, ou o Bruno Lopes, ou o Gé, e acrescenta o Lucas Cândido no meio campo, mas acho que dificilmente isso vai acontecer, porque ele perde ali alguma mudança tática no decorrer do jogo, porque o banco de reservas da Ponte não oferece tantas opções para o técnico Marcelo Fernandes. Do outro lado, um Timbu que vem desesperado. O Náutico, que era colocado como favoritaço no grupo, perdeu em casa para o Guarani e essa derrota abalou as estruturas dos aflitos. Quem chega com as informações do Náutico aqui na CBN Campinas é o meu companheiro lá da CBN Recife, o Anderson Gomes, que vai trazer as últimas informações do Timbu. Um abraço para você, Antônio Lupe, um abraço aos amigos ligados na CBN Campinas. Falamos aqui da capital pernambucana, Náutico em preparação para esse confronto de amanhã, diante da equipe da Ponte Preta, um rival em que o Náutico não vence, em casa há 13 anos. O retrospecto é ruim
mas o Náutico sabe que, para pensar em acesso, vai precisar vencer a equipe da Ponte Preta, principalmente depois da derrota em casa para o Guarani. Não estava nos planos. A derrota complicou definitivamente a situação do Alvirrubro, que fez uma campanha muito boa de recuperação depois da chegada do técnico Hélio dos Anjos. E por falar em Hélio, ele tem problemas para o jogo, principalmente no sistema defensivo. Não vai poder contar com Matheus Silva, já que teria que pagar uma multa à Ponte Preta de R$1 milhão, o Náutico não tem essa grana. Não vai poder contar com o titular Carlinhos, zagueiro que também acabou se lesionando, e aí vai ter que improvisar. Ele não vai arriscar colocar garotos da base. Então o Igor Fernandes, que é lateral esquerdo, deve atuar na zaga ao lado do Maestro, que volta de suspensão. E Raimar vai fazer a função na lateral esquerda. Problema principal do Hélio foi o Patrick Alain. O jogador teve lesão no ligamento colateral do joelho esquerdo, fora da competição. E agora fica a dúvida entre Vitinho, recém-chegado, e Lucas Cardoso, que teve a mesma lesão do Patrick. Passou 40 dias no departamento médico. Com isso, o técnico está para escolher o risco de colocar um jogador ainda novo, mas que ele conhece, que é o Vitinho, ou então o Lucas Cardoso, mesmo com essa parada longa. Essa definição deve ser tirada, ou essa dúvida, ou no treino de hoje, já que amanhã é a partida. Portanto, o Hélio tem pressa nessa definição e deve confirmar um ou outro, logicamente, para esse confronto. Nas demais posições, aí não tem nenhuma alteração. O Náutico vai repetir nas demais posições a escalação do confronto diante da equipe do Guarani. Da capital pernambucana, Anderson Gomes, aqui para a CBN Campinas. Grande abraço. Grande abraço, Anderson Gomes. Se vier a Campinas, por favor, traga um bolo de rolo aqui para a equipe da CBN Campinas. Tá aí, Júlio, as informações da Ponte do Náutico amanhã, 5 da tarde. A bola rola lá nos aflitos. Maravilha. Bom, vamos lá, meu caro Cainão de Freitas, meu caro Fábio Scheibe, analisar esse confronto que promete ser, além do aspecto técnico, um confronto extremamente acirrado, né? Tá se criando um clima nesse pré-jogo, né? Que o árbitro vai ter que ter muito controle da partida. Inclusive, um árbitro que não tá apitando há um tempo aí, né? Tava apitando a Série D, depois de 45 dias vai voltar a arbitrar. Então ele vai precisar ter muito controle do jogo, viu, Carlão? Porque a tendência é de um duelo tenso também. É muito tenso. Eu acho que essa tensão parte muito do Náutico em virtude do peso do jogo, né? O Náutico não pode tropeçar, não pode empatar, porque senão complica a vida dele na Série C do Campeonato Brasileiro. Então, por isso, estão criando um ambiente muito favorável ao Timbu. E a Ponte no meio disso tudo, né? E ela vai ter que superar esses obstáculos para voltar para Campinas, pelo menos com um pontinho. Jogo muito complicado, vai passando, né? As rodadas vão passando e você percebe que, por exemplo, o elenco da Ponte, o Lupe tocou num assunto que eu acho que pode atrapalhar a vida da Ponte na sequência da Série C, que é o elenco. O elenco da Ponte é curtíssimo, né? Principalmente depois das saídas de vários jogadores. O Marcelo Fernandes não tem tantas alternativas para mudar um jogo, né, para segurar um resultado ou para buscar um resultado, né? De repente se perde um jogador importante lá no Recife, como é que fica para a sequência? Eu digo um Elvis, né? Se perde um Elvis, para a Ponte é muito ruim, um Arthur, né, o goleiro, o Diogo Silva, essas referências da Ponte na Série C, isso em virtude do elenco curto. Mas um jogo, um ambiente difícil para a Ponte, mas ela passou por isso justamente contra o Guarani. Era um outro momento, era um início de uma fase na Série C, mas também para a Ponte era um ambiente complicado e de pouca expectativa. Né, tudo bem, a rivalidade em Campinas, mas o Guarani ele era o favorito, por tudo que estava construindo, por tudo que viveu na semana, o ambiente que foi feito para este jogo, e a Ponte quietinha na dela foi lá e conseguiu, né, levar para o Moisés Lucarelli os 3 pontos. Eu acho que a maturidade do elenco nesse dia contra o Guarani, ela pode muito bem se encaixar também para o jogo contra o Náutico. É claro, de repente as coisas não podem dar certo como elas deram no jogo contra o maior rival. Muita atenção no começo. Eu acho que o começo é sempre difícil pela pressão, pela força que o Náutico vai colocar, né? Tomar cuidado com o cartão, né? Porque toma um cartão vermelho no primeiro tempo, as coisas podem se complicar. Ou seja, como a gente falava antes do jogo do Guarani, a Ponte tem que ser copeira. O problema maior, o abacaxi para ser descascado, está com o Náutico.
Então a Ponte vai lá, quietinha na dela, não cair na pilha, para tentar pegar um pontinho aí, quiçá uma vitória, mas se voltar com um pontinho tá bom, mas é um ambiente bem complicado, um ambiente bem hostil para a Ponte encarar lá nos aflitos, lá na bela Recife. Um aflitos lotado, né, Julio, também, com o apoio da torcida, né? O Náutico acabou não agradando no último jogo contra o Guarani, e a pressão agora é justamente para o time continuar na disputa e vencer a Ponte Preta é fundamental para o time de Hélio dos Anjos continuar seguindo, buscando esse acesso também. Para Ponte Preta, a Ponte se pôs numa situação muito boa, né? Com a vitória contra o Guarani, pode jogar por um empate amanhã, é claro que não vai entrar para empatar logo no começo, mas dependendo do andamento do jogo, a Ponte Preta pode contar com um empate, já que continuaria na liderança do grupo também, até mesmo uma derrota, lógico, não quero nunca sair perdedor da partida, mas uma derrota não seria o fim do mundo também para Ponte Preta, jogando como um time super favorito aí também desde o início desse quadrangular final. A Ponte se pôs na situação, 5 vitórias consecutivas, Marcelo Fernandes conseguindo achar o time mesmo com tantos problemas, principalmente extra-campo, né? Problemas de pagamento também, mas Marcelo Fernandes achou um time e o grupo parece que comprou a ideia. Amanhã, então, fundamental, um bom jogo da Ponte Preta, né? Maravilha. Sobre, então, time, Lupe, dá pra cravar, então, que é... Cravar, eu não... Apenas uma mudança, palavra né? muito forte, né, Júlio? Pra gente que não acompanha mais as atividades, mas eu acho que vai ser o mesmo time do jogo passado e também do time que entrou em campo no derby. Dificilmente ele vai mudar, se for mudar é acrescentar mais um jogador de meio campo, Lucas Cândido ou o Teles, por exemplo, mas é aquilo que eu falei, ele fica sem armas aí pro decorrer do jogo, ele fica sem opção no banco, porque o banco da Ponte é um banco limitado. Você olha pro banco, dá um só tem garoto. certo desespero. Só tem A garoto. gente tem falado aqui, por exemplo, uma opção para tentar segurar o resultado, uma opção concreta é o Lucas Cândido. Com o Lucas você pode ter aí algumas alternativas, isso numa situação de pressão do adversário e você com o resultado a seu favor. Agora, ofensivamente, quem que tem? O Serginho, pelo que eu tenho de informação... Largou, já foi. E seria um cara importante, Seria muito importante. Como largou? Largou. Tem contrato ainda, né? Tem contrato, mas largou. Nos bastidores... Ele adotou a lei Vampeta. Tá certo, Falando que vai cobrar o cara. Ele largou e seria um cara importante, principalmente pra tentar poupar o Elvis, né? Porque, cara, o Elvis tem 35 anos, a gente sabe de todas as limitações físicas dele, e é um cara que ele tá se desdobrando, jogando todo jogo, né? E jogando bem, jogando num nível muito alto. De repente, o corpo grita, cara. E a Ponte não tem ninguém pra substituir. Nem o Serginho era o substituto do Elvis, mas era um cara que tem uma experiência, tem uma bagagem, poderia ajudar. Mas ele tá lá, tá no direito dele, não tá recebendo, de acordo com o pensamento dele, ele não vai trabalhar, a gente tem que respeitar. Ou trabalha sem tanto afinco. Agora, pra mudar um jogo, a Ponte precisa ganhar. Você olha, tá o Diego Tavares lá, legal, mano. Legal só, né? Legal, O menino Miguel, que sofreu o pênalti, mas dá pra confiar no Miguel? A pressão maior é grande. De repente, com o passar do tempo, ele vai adquirir maturidade, vai se tornar um grande jogador. Mas ainda é um garoto, tá mostrando um potencial legal de evolução, mas ainda é um garoto. Então o elenco da Ponte é escasso. Cara, eu vou falar pra você, eu percebo alguma empolgação por parte do torcedor da Ponte, mas eu não vejo assim o acesso tão cristalino. Eu acho que a Ponte, diante de todas essas dificuldades, com um elenco curto, sem salário, eu acho que se a Ponte conseguir o acesso, é um feito histórico. É feito pra livro, porque o que esses caras estão passando, o que o Marcelo Fernandes está sofrendo pra escalar o time, é brincadeira, é fora do normal. Diante dessas dificuldades que o Carlão citou também, a gente vê que a Ponte nessas 5 partidas com o Marcelo Fernandes foi pragmática também, né? Foi prática, né? Jogou justamente por aquilo que necessitava, acabou ganhando pelo placar mínimo todos os jogos contra o Itabaiana. Né, então, contra o Itabaiana, né? Depois foi contra o Londrina, o próprio jogo com o Brusque, o Guarani também. A Ponte ganhando por um gol de diferença nesses jogos, fazendo o necessário para conseguir os 3 pontos. Mas já tá bom, né? Tá ótimo, maravilhoso. 5 jogos, 5 vitórias. 11h49, daqui a pouco a gente volta com informações do Guarani que joga no domingo. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV.
Hora do Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. O Brasil foi eliminado, mas o Mundial de Vôlei masculino segue e os duelos das oitavas de final estão definidos. E amanhã tem o duelo entre Turquia e Holanda, que abre a fase oitavas de final da competição. Além do duelo entre turcos e holandeses, também teremos outros jogos legais. A Polônia encara o Canadá, a Argentina do técnico Horácio de Leu encara a Itália, a Bélgica vai enfrentar a Finlândia, a Bulgária tem Portugal pela frente, os Estados Unidos encara a Eslovênia, a República Tcheca enfrenta a Tunísia, o Irã encara a Sérvia, os duelos das oitavas do Mundial. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Estamos de volta, 11 horas e 54 minutos, domingo, Quero te encontrar. às 7 horas. Eu vou no Maracanã. Tem Guarani e Brusque. Bruscão. Estava aqui conjecturando com o Fábio Scheibe em relação ao público, né? Porque o Guarani passou de 12 mil contra o Confiança. Certo. Mais de 19 mil presentes contra a Ponte no Derby 211. E qual vai ser o público, né? Esse horário ruim. Pode usar tem mais haters do que fãs, né? De domingo à noite, assim, 7 horas, porque o jogo vai acabar ali 9h20. Mas eu acho que, gente, o que tá em jogo é o acesso. É isso aí. Então, deixa pra reclamar de horário depois da Série C. Depois da Série C... No Paulistão. A gente mete o pau no horário. Mas agora, eu acho que a torcida do Guarani precisa continuar mobilizando, assim como os 2 últimos jogos, porque isso vai fazer muita diferença. E os preços dos ingressos estão super acessíveis, né, Antônio Lupe?
Nesses 2 jogos que você citou, em que o Guarani colocou aí mais de 10 mil torcedores, em alguns setores do estádio, nós tivemos a distribuição de ingressos gratuitos. Mas no derby foi de 2 mil só, por exemplo. Isso, e não lotou a cabeceira. Onde foi, porque todo mundo quis garantir, né? Esse recorte foi importante do Júlio. Nesse jogo contra o Brusque, no domingo às 7 da noite, nós temos, por exemplo, a cabeceira sul. R$10 a inteira e 5 a meia. O torcedor com a camisa paga meia entrada. E o sócio campeão, ele tem o benefício de levar um acompanhante. De graça. Então acho que isso é importante. E atenção, hein? Você, torcedor do Guarani, fique atento hoje no Arena CBN, porque vamos sortear ingressos para o jogo entre Guarani e Brusque às 4 da tarde. A gente traz mais informações a respeito do sorteio. Mas a torcida tem um papel importante, porque dentro de campo o Guarani vai em busca da primeira vitória como mandante nesse quadrangular, até porque na estreia perdeu para a Ponte Preta. Cicinho não deve ser titular. Lucas Justen deve ser mantido na ala direita do Guarani. E o Justen, em entrevista coletiva, falou sobre esse bom momento que ele atravessa, até porque durante a temporada oscilou bastante. Então acho que é normal para minha idade oscilar, né? Eu tenho só 22 anos, então acho que é normal oscilar da idade. Eu busco todo dia trabalhar bem no clube, para sempre melhorar, para estar à disposição do treinador. E, cara, eu acho que é natural. Pegando confiança, a gente vai evoluindo, né, mano? Eu acho que é mais isso mesmo, a confiança, e aí a gente pode ir melhorando. O professor, ele deixa a gente bem à vontade, ele passa confiança para todo mundo, ele passa o treino para todo mundo igual, trata todo mundo igual, então quem entra está nas mesmas condições de quem está titular. E na questão de ganhar titularidade ou continuar no banco, para mim, eu tô bem tranquilo quanto a isso. Eu tô entrando para fazer meu trabalho e eu deixo essa responsabilidade pro professor. Então, é bom pra gente sair da zona de conforto, né? Eu fiquei 10 anos lá no Fluminense, nunca saí de lá. Desde os meus 13 eu tava lá, então é bom sair da zona de conforto. No início é sempre difícil, né, a adaptação, mas o pessoal aqui sempre me abraçou bem. Eu pude me adaptar bem e agora já tô me sentindo em casa já. Pra gente, todo jogo vai ser uma final. Em relação ao Brusque, o Náutico também tinha uma defesa bastante boa, né? Como a gente falou, estavam 13 jogos invicto, em 20 jogos tinham tomado só 7 gols, e como vocês falaram, no primeiro tempo a gente pôde fazer 4 gols com a nossa estratégia que a gente deu certo. Eu acho que a gente tem que acreditar que dentro de casa a gente vai ser mais forte e buscar a vitória. Como o Guarani é um time gigante, a gente tem que buscar a vitória. O Lucas Justen, que deve ser o titular na lateral direita. Júlio, o time do Guarani, ele não tá tão definido assim, porque o técnico Matheus Costa usou 3 zagueiros no duelo contra o Náutico. Deu certo. E a dúvida é, será que ele vai continuar com esse esquema? Ou será que ele volta com mais um atacante? No caso, o próprio Cauã Jesus, que foi sacado. Eu acredito que esse esquema com 3 zagueiros vai continuar com Dalberson no gol, Rafael, Alan Santos e David Braz, Justen na direita, Emerson na esquerda. Meio campo com Kelvin, Isaac e o Torres no ataque, Mirandinha e Bruno Santos. A manutenção da equipe que foi utilizada contra o Náutico, agora contra o Brusque. Jogo fundamental, né, Carlão? Dentro de casa, a gente tem falado, né? O esquema com 3 zagueiros aí tá deixando o Matheus Costa confiante. E não necessariamente significa um time defensivo, né? E outra, ele pode utilizar, por exemplo, numa situação emergencial, ele pode colocar o Alan Santos como um volante e mudar o esquema com 3 zagueiros. Ele pode colocar o Isaac mais adiantado. O Isaac, aliás, nos aflitos fez um bom jogo taticamente, auxiliando muito o Emerson ali do lado esquerdo. É um jogo diferente, né, em relação à partida contra o Náutico. Contra o Náutico, o Guarani sofreu demais, né, e jogou mais defensivo. E contra o Brusque, não. O Brusque, o Guarani vai ter que jogar, vai ter que ser um time propositivo, chegando, guerreando, isso que vai ser importante. Eu não sei se eu tô achando que ele não vai mudar, não. Deu certo lá contra o Náutico, o David Braz e o Alan Santos orientando ali o Rafael Rodrigues, às vezes sai a caça, ou o Rafael comete algumas faltas e tal, mas foi um time muito seguro, né? E eu creio que contra o Brusque o Guarani obrigatoriamente vai ter que se impor para conquistar a vitória, para também entrar num caminho legal aí rumo ao acesso. Tá otimista, Fábio Scheib? Claro, né? Depois da vitória contra o Náutico, a torcida do Bugrina tem que comparecer e também o time tá correspondendo
Né? No domingo não se pensa em outra coisa senão a vitória contra o pior time do grupo por enquanto. O Náutico vai ter que se abrir também, diferentemente do jogo contra a Ponte Preta. O Guarani pode tomar partido disso, conseguir uma vitória que vai ser fundamental aí também rumo à classificação, né, Julião? Maravilha. 4 horas tem Arena. 4 horas tem Arena com sorteio de ingressos pro jogo Guarani e Brusque. Maravilha. Vitalícia, hein? Pô, Vitalícia legal. é coberto Aí ali. sim, hein? Vitalícia. Arranja pra mim, velho. Só passando na nossa agenda, então, amanhã tem o jogo da Ponte aqui na CBN, bola rolando às 5 horas. 4h30 abertura da jornada. E no domingo, às 7 horas, tem bola rolando para Guarani e Brusque. Exatamente, a gente vai acompanhar aí o primeiro tempo do Sport e Corinthians, né, que se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. Aí vem Guarani e Brusque pela Série C e na sequência o andamento do clássico Santos e São Paulo, tudo isso aqui na CBN Campinas. Um abraço, gente. Valeu. Bom final de semana.